Toda vez que nós temos um problema mecânico pela frente, queremos encontrar as soluções das equações de movimento, é sempre importante tentar identificar constante de movimento. Porque por meio das constantes de movimento, frequentemente nós conseguimos resolver completamente o problema, ou, se não conseguirmos resolver explicitamente o problema, o conhecimento de constante de movimento ajuda consideravelmente a entender os aspectos mais importantes do movimento, embora nós possamos não ser capazes de resolver completamente as equações de movimento. Tá bom? Então, olhando para essa lagrangiana, vocês poderiam me indicar se é imediato que certas constantes de movimento podem ser deduzidas dessa lagrangiana? Observem, o único ângulo que comparece nesta lagrangiana é o ângulo θ. Os ângulos φ e ψ não aparecem, só aparecem as velocidades correspondentes, φ ponto e ψ ponto. Então, há duas coordenadas cíclicas aí, φ e ψ. Então, os momentos conjugados são constantes de movimento. Tá bom? Eu vou escrever primeiro a constante de movimento associada à coordenada cíclica ψ. Então, derivada parcial de L em relação a ψ ponto, basta olhar para a lagrangiana que nós vemos que ψ ponto só aparece aqui, né? Então, essa derivada é simplesmente I3 ψ ponto mais φ ponto cosseno de θ. Isto aqui é o momento conjugado à coordenada ψ e é constante. Da mesma forma, derivada parcial de L em relação a φ ponto, derivada de L em relação a φ ponto tem contribuição daqui e daqui. Então, desse termo aqui, nós temos I1 φ ponto seno ao quadrado de θ. E tomando a derivada em relação a φ ponto deste termo aqui, nós teremos I3. Cuidado que quando nós derivarmos em relação a φ ponto, aparecerá o fator cosseno de θ. Vezes ψ ponto mais φ ponto cosseno de θ. Como I3 vezes esse fator entre parênteses, é essa constante P, ψ, então isso é a mesma coisa que I1 φ ponto seno ao quadrado de θ mais P, ψ cosseno de θ. Isto aqui é igual a Pφ, que é a outra constante, tá? Então isso é igual a uma constante Pφ. Eu vou começar a numerar as equações. Então, vamos chamar essa equação aqui de 1 e esta aqui de 2. Então, essas quantidades P índice ψ e P índice φ são constantes, tá? Há alguma outra constante de movimento nesse problema? Energia total. Isso aqui é energia cinética. Isto aqui é energia potencial. Tá? A energia total é constante de movimento. Ou seja, esta soma aqui, essa expressão trocando o sinal do termo mgl cosseno θ dá uma constante de movimento. Então vamos escrever assim, I1 sobre 2 θ ponto quadrado mais é uma constante, é a energia total do sistema. Chamemos essa equação aqui de número 3. Usando essas três constantes de movimento, nós podemos reduzir a quadraturas
a solução da equação de movimento para θ. Ou seja, expressar a solução da equação de movimento para θ em termos de integral de uma função conhecida. De que maneira? Ó, vejam, este termo aqui, psi ponto mais φ ponto cosseno θ, é essa constante dividida pela outra constante I3. Então isto aqui é a mesma coisa de que Pψ sobre I3 ao quadrado, que é uma constante. E no lugar de φ ponto aqui, usando a equação número 2, se deduz que φ ponto é igual a Pφ menos Pψ cosseno de θ dividido por I1 seno ao quadrado de θ. Vamos chamar isso aqui de 2' porque é apenas a mesma equação escrita de outro modo. Se nós substituirmos agora 2' em 3, nós ficamos com o seguinte. Eu vou fazer a seguinte simplificação aqui. Ó. Como este termo aqui é constante, tá bom? Vamos transportar esse termo para o segundo membro da equação, e essa diferença de constante é menos Pψ ao quadrado sobre 2 e 3, vamos chamar de uma constante E'. E o resultado é o seguinte. 1/2 de I1 θ ponto ao quadrado, mais uma expressão em função de θ, que vamos batizar de potencial efetivo, igual a E', chamemos esta equação de número 4, onde E' é igual a energia total menos aquela constante, e, mais importante, essa função chamada de potencial efetivo é imediato, que vai ter a seguinte forma. Potencial efetivo é a soma deste termo, que quando substituímos φ ponto, usando a equação 2', vira uma função apenas de θ. Então, esse termo expresso só como função de θ, juntamente com a energia potencial gravitacional, é que nós chamamos de potencial efetivo. E esta equação aqui tem exatamente a forma da equação da conservação da energia de uma partícula em movimento unidimensional. Se uma partícula está em movimento unidimensional sob a ação de uma energia potencial, né, a soma da energia cinética com energia potencial dá uma constante que é a energia total. Então essa equação é exatamente análoga à de a equação da conservação da energia para uma partícula em movimento unidimensional. E a partir desta equação, por separação de variáveis,
nós obtemos imediatamente t como função de θ. E, por uma inversão, obtemos θ como função de t. Eu vou fazer isso rapidamente, porque é algo que já foi feito muitas vezes. De 4, nós passamos o v efetivo de θ para o segundo membro. Então, θ ponto ao quadrado vai ser 2 sobre I1 vezes a diferença L' menos v efetivo. Extraímos a raiz quadrada, separamos as variáveis e integramos. Então, isso dá t que é o resultado de separar as variáveis na equação 4. Então, o t como função de θ se exprime como a integral de uma função conhecida. Essa função v efetivo de θ é conhecida explicitamente. E por uma inversão, nós obtemos θ como função de t. Então, como a obtenção de θ como função de t se faz por meio de uma integração de uma função conhecida, seguida de uma inversão, nós dizemos que a solução da equação de movimento para θ é obtida por uma quadratura. Tá? Eu relembro que a palavra quadratura, nesse contexto aqui, é sinônimo de integral ou integração. É uma palavra que tem sua raiz histórica no problema de achar a área delimitada por uma curva. Tá? Que na época de Newton, Leibniz, era chamado de quadratura. Então, Newton publicou tabelas de quadraturas, o que hoje nós chamamos de tabelas de integrais. Tendo obtido θ de t, eu não vou perder tempo escrevendo coisas, é só olhar para as equações que nós vemos o que precisa ser feito. Vejam aqui, ó. Tendo encontrado θ de t, esta equação 2', né, permite determinar φ de t por uma integração direta, porque, por hipótese, tudo aqui é conhecido como função de t se θ foi previamente determinada como função de t. Então, o segundo membro é uma função de t conhecida, e efetuando uma integração, nós determinamos φ. Ou seja, a solução da equação de movimento para φ também é feita por uma quadratura. E, finalmente, tendo determinado φ e θ como função de t, nós voltamos aqui à equação 1, transportamos esse termo para o segundo membro, que agora, por hipótese, é conhecido diretamente como função de t, e por uma integração obtemos ψ como função de t. Ou seja, o problema de resolução das equações de movimento do peão simétrico é solúvel por quadraturas. Então, por integração de funções conhecidas, o problema é completamente resolvido. Tá bom? Agora,